Agora, de acordo com dados divulgados pelo Serasa, o número de empresas que pediram falência ou recuperação judicial disparou em 2023. Entre janeiro e março desse ano, houve um aumento de 37% na recuperação judicial e de 44% na falência, se comparado ao mesmo período de 2022. As consequências são claras: crescimento contínuo da inadimplência, alta dos juros e da inflação, restrição de crédito e desaceleração das atividades. E na esteira das más notícias na economia, seguimos com mais uma. Segundo o IBGE, o setor de serviços desacelerou no Brasil, caindo 3,1% em janeiro. Roberto Mota, começo com você. Mota, sua análise sobre esses números. Os sinais de preocupação do mercado, da economia real, já começaram a surgir logo após as eleições, né? Porque quem prestou um mínimo de atenção ao que aconteceu no Brasil nos últimos anos não podia deixar de ficar preocupado. Preocupado principalmente com o retorno ao poder de um projeto político ultrapassado, com ideias econômicas movidas à ideologia e com a sede insaciável de colocar o Estado interferindo na vida privada e na iniciativa privada de todas as formas possíveis. Isso é o bolo. Agora, a cereja do bolo é o contínuo discurso de demonização do empresariado, dos empreendedores e do lucro. Um governo que diz que os empreendedores não trabalham porque quem trabalha são os funcionários, não está exatamente encorajando a atividade econômica. Um governo que tem como aliados invasores de terra profissionais não está exatamente encorajando o agronegócio. Agora você, caro espectador, você pode estar se perguntando, mas Roberto, o que um governo tem a ganhar quando ataca justamente aqueles que geram riqueza e desenvolvimento econômico? E essa, caro espectador, é uma pergunta sobre a qual nós todos precisamos refletir. Você, Zé, um minuto. A realidade do mundo parece ter se descolado de discurso de governo e de algumas manchetes. Recentemente eu vi uma manchete dizendo: a inflação em baixa, dólar cai, as bolsas sobem. E uma festa. A economia, para aquele jornal, ou para a maioria dos jornais, estava em alta. É só conversar com as pessoas, é conversar com o pequeno comerciante, o dono do salão, o barbeiro. Está entrando mais gente para cortar cabelo? Não, estão adiando. O rapaz que lava o carro, pergunta se está aumentando. A economia, senhores, está paralisada. Está paralisada. E isso provoca desemprego. A gente já vai seguir nesse assunto. Deixa eu trazer aqui a enquete. A pergunta está no ar lá no site da Jovem Pan. A gente já tem aqui a nossa primeira parcial. A pergunta é: qual deve ser o principal parceiro comercial do Brasil? Estados Unidos ou China? E, por enquanto, 80,74% votaram Estados Unidos, 19,26% China. Só começo da votação, até agora 135 votos. E dá tempo de você deixar a sua opinião também. Você vota sempre no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br, ou então no Twitter, no perfil oficial da Jovem Pan, o @JovemPanNews. A gente segue falando aqui sobre os números da economia. Mais indicadores negativos foram divulgados hoje. O número de falência de empresas, os pedidos de falências de empresas subiram 44% agora no primeiro trimestre. Tivemos desaceleração do setor de serviços também. Cláudio Dantas, sua análise, Dantas. Bom, infelizmente a gente ainda está sofrendo reflexo tanto da pandemia como de um contexto internacional recessivo. O Brasil não está descolado da economia global. O governo pode estar descolado da realidade, mas não a economia. Quando a gente vê essa situação, com pedidos de falência aumentando, alguma coisa está errada. Isso é um indicativo de que a economia não vai bem, naturalmente. Mas isso é mais um dos indicativos. A gente já tinha mencionado aqui em outra oportunidade também o aumento do desemprego.
O desemprego que vinha caindo até o final do ano passado começou a voltar. É claro, quebra a empresa, não tem emprego. E o Lula atacando quem gera emprego, dizendo que quem gera emprego não trabalha. Então, assim, esse tipo de raciocínio deveria ser estudado. Porque, assim, olha, igual a Janja dizendo ontem no Twitter, não, gente, fica tranquilo, porque vai aumentar a tributação só para as empresas, não é para o consumidor. Sabe, eu não sei, essas pessoas parecem que saíram do DCE, a equipe econômica, o presidente da República, eu não sei o que está acontecendo, que água que eles estão bebendo. Eu tenho um grave problema de lidar com raciocínios que não tenham coragem na realidade. É igual às expectativas de inflação. Aí quando você olha assim, a inflação pode começar a cair, etc e tal, claro, a atividade econômica quando se reduz, ela também impacta na inflação. Sabe, é uma linha tênue entre você manter algo pujante, com os preços, né, adequados, oferta e demanda, é aquela coisa básica do comércio. Agora, isso aí só mostra que está tudo errado, que o encaminhamento da política econômica está errado. Está errado, que não tem os incentivos necessários para liberar as forças produtivas. É disso que se trata, gente. Quando a gente fala de economia liberal, a gente está falando justamente disso. O Estado tem que cuidar das questões estratégicas. Existem várias questões estratégicas. Sim. Deixa eu voltar com você, Zé, e em cima disso que está falando Dantas, do que seria essa má condução da política econômica, você acha que ainda está muito tímida, Zé, a reação de economistas, inclusive, que apoiaram a campanha de Lula, que disseram que entre o que seria a barbárie representada por Jair Bolsonaro, preferiam, mesmo a contragosto, um voto em Lula e apostavam que ele uniria, ou reunificaria, pacificaria o país. Esses grupos econômicos, principalmente, que apoiaram Lula durante a eleição, precisam se manifestar com mais força, com mais energia agora, Zé? Eles se calaram. Na verdade, o Lula fez um aceno ao povo brasileiro de que faria um governo de coalizão e que traria pessoas competentes para o governo, trazendo inclusive pessoas do PSDB, que se viram ao PSDB e outros partidos, né? Sinalizou ali com a possibilidade, inclusive, de Henrique Meirelles compor o governo e assim por diante. E isso, evidentemente, algumas pessoas acreditaram, né? Ele falou de uma maneira que a gestão da economia dele seria assim. Com a indicação de Fernando Haddad, foi uma surpresa geral, porque ele não entende nada de economia, ou pelo menos não entendia, né? Ele que falou que não entendia, nem uma opinião exclusiva minha, é dele também. Esse projeto de política econômica do governo está confuso, é um projeto confuso. Os empresários estão querendo saber exatamente para que lado vai o governo. Para você ter uma ideia desta grande interrogação, eu converso no Congresso com alguns deputados que são ligados à economia, são deputados que lidam com a economia, estão preocupados ao ponto de apoiarem Fernando Haddad. Hoje, existe uma parcela muito grande de deputados de direita que apoiam Fernando Haddad. Ele não era o proscrito do mercado, agora é o queridinho. A ideia é que, se Lula vencer Fernando Haddad, aí a tragédia está escrita na economia do país. Esta é a realidade. É falta de um projeto, falta de uma linha, né? Para que todos entendam. Não existe nada mais covarde no mundo do que o capital. Quando sente ali insegurança e medo, foge igual o diabo foge da cruz. É assim, então precisa de um projeto. E você, Mota, também se ressente de uma manifestação mais incisiva, mais enérgica de economistas, de setores produtivos? Eu não consigo entender o que está acontecendo no Brasil há muito tempo, Brown. Eu acumulo espanto em cima de espanto, decepção em cima de decepção. Pessoas bem-sucedidas, grandes líderes empresariais, que inclusive têm negócios pelo mundo inteiro, se calando quando deveriam falar,
ou falando coisas que não correspondem à realidade e depois se desculpando com um arrependimento requentado. É uma coisa incompreensível. Eu não tenho essa expectativa que o Zé Maria mencionou aí, que algumas pessoas têm. Cadê o plano econômico? Onde está? O plano econômico do PT, da esquerda brasileira, ele está escrito em letras garrafais por todo o país. Não há plano econômico. O plano econômico da esquerda é tudo na mão do Estado. E a iniciativa privada, as empresas que se explodam. Esse é o pensamento. Quanto mais imposto, melhor. Quanto mais fechada a economia, melhor. Quanto mais o Estado interferir na gestão das empresas, melhor. Quanto mais empréstimos feitos a países, a ditaduras no exterior, melhor. Esse é o plano econômico. Eu fico pensando que tem gente ainda que tem uma expectativa de alguma coisa diferente disso. Estão falando sério, vocês realmente têm a expectativa de que alguém do governo vá sentar e dizer assim, olha, eu li alguns autores da escola austríaca, eu comecei a entender agora o que o Adam Smith chamava da mão invisível do mercado, nós agora vamos fazer a meia-culpa, nós sabemos que o Estado agora tem que ser enxuto, porque tudo que pode ser feito pela iniciativa privada deve ser feito, porque fica mais barato, fica mais eficiente. Nós realmente achamos uma besteira gastar 60 mil num sofá e 42 mil numa cama. Nós vamos leiloar esses móveis, né, e vamos destinar esse dinheiro para um fundo, talvez para repensar a educação brasileira, porque a gente sabe que a educação brasileira é horrível, é baseada em decoreba, as crianças só aprendem para fazer prova. Tem alguém esperando que isso aconteça? Eu queria, talvez esse pudesse ser um tema da nossa próxima pesquisa aqui no Pingos nos Is, né? Vamos descobrir que percentual da população brasileira estão esperando esse momento mágico em que pessoas que vivem há 40, 50, 60 anos desse projeto maluco, né, socialista de mentirinha, o socialismo caviar, que é para todo mundo socialismo, para mim um sofá de 60 mil reais, estão esperando que essas pessoas de repente caiam na real e mudem de ideia. Eu acho pouco provável.